E os meus pais queriam que eu fizesse direito, né? Porque eles queriam que eu fizesse uma coisa sólida, um concurso público, afinal, para ganhar dinheiro, porque jornalista ia ser pobre, né? Então, ninguém me incentivou. Absolutamente ninguém. Zero. Eu não tinha nenhum jornalista na família, então também não tinha quem me desse um empurrão. Então, eu fui na cara e na coragem. Por isso que eu fiz 1 ano de direito também. Então, eu fiz um ano de direito. Eu entrei no jornalismo, fiz 1 ano de jornalismo. Depois, eu entrei em direito, fiz 1 ano de direito, odiei. Aí, eu larguei e eu mudei do direito para história. Eu fiz 1 ano de história, isso fazendo jornalismo, tá? Os primeiros 2 anos e meio, eu passei só estudando na faculdade. Né? Eu fazia a PUC e aí eu fiz... quase uns 2 anos e meio, quase 3, eu fiquei estudando, fiz 1 ano de história, amei, mas tive que largar, que daí eu comecei a trabalhar. Com 19 anos eu comecei a trabalhar e daí eu não parei. E eu comecei a trabalhar em jornal, em redação de jornal. Na redação de jornal falavam que eu era muito comunicativa e que eu deveria ir pra televisão. E eu odiava, eu não queria ir pra televisão, porque a televisão sempre foi desqualificada. Ainda mais uma mulher em televisão, uma mulher bonitinha na televisão, era a Barbie da televisão, a coisa que eu queria, que eu menos queria ser vista como uma mulher burra. Eu queria entender de política, entender de economia, entender ir pra guerra, ir pra não sei o quê. Eu não queria ser a Barbie da televisão desqualificada. Então eu peguei e falei, não, eu não quero ir pra televisão, mas me empurraram. Até fiz teste 1, teste 2, teste 3. Nos testes, falava assim, você vai ser uma ótima apresentadora. Daí que eu ficava com raiva mesmo, porque a apresentadora era vista como a que ficava lá lendo o teleprompter, tinha que ser bonitinha e não precisava ser inteligente nada, ela só lia teleprompter. Hoje não, hoje é outra coisa, né? A apresentadora é editora e tal. Mas naquela época, de jeito nenhum, não precisava saber nada. Era só sentar lá e saber ler. E como que foi que você entrou, você estava fazendo a história, como que é que você chegou para a televisão e o seu primeiro emprego na televisão? Então, não foi na televisão, foi em jornal. Eu comecei a trabalhar, antes, em jornal, o que começou a acontecer? Na faculdade, no 3º ano, eu participei de um concurso que chamava Jornalista do Futuro, da revista Imprensa. Tinha uma revista que chamava Revista Imprensa naquela época. Sim. E eu fui uma das... Tinha vários meses, cada mês uma estudante ganhava. E eu ganhei um mês, né? E aí tinha um jornalista, o Carlos Maranhão, que era um super jornalista da Editora Abril. Ele era um dos jurados, ele me chamou. Ele gostou muito do meu texto e ele me chamou. E ele era da Veja São Paulo. Ele era diretor da Veja São Paulo, um dos diretores da Veja. E aí ele me chamou para fazer freela para a Veja São Paulo. Então, no 3º ano, eu comecei a fazer freela para a Veja São Paulo. Entendeu? Então, assim, eu fui cavando coisas. Aí eu fui fazer freela pro Jornal da Tarde. Através disso, eu já fui fazer freela pro Jornal da Tarde. Aí depois eu entrevistei uma pessoa pra faculdade do Jornal do Brasil, que ganhou um prêmio, eu fui fazer pra telejornalismo na faculdade. Aí essa pessoa tinha uma vaga de estagiária no Jornal do Brasil do Rio. Aí eu fui concorrer a essa vaga no Rio. E aí eu fui lá, fiquei um tempo no Albergue da Juventude, uns 20 dias morando lá. Eu consegui a vaga, só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade no Rio. Aí voltei para São Paulo. Aí consegui a vaga de rádio escuta, que é uma pessoa que fica vindo o rádio e batendo a máquina lá, no Jornal do Brasil de São Paulo. Então eu tive toda essa trajetória aí de 1 ano e meio, 2 anos em jornal impresso, em todos esses jornais, JB, JT e Veja São Paulo. Que doideira. Tanto que quando eu entrei pra televisão, que eu fiz alguns testes, na TV Cultura eu fiz um teste e o cara falou que eu tava muito crua. Um cara lá, era Metrópolis, falou que eu tava muito crua. Na TV Manchete, o cara falou que um diretor falou que eu poderia ser apresentadora. Eu fiquei puta e não falei nada, mas eu lembro que eu fiquei puta porque ele pegou assim no meu rosto, assim, vem aqui. Falou assim, vem aqui. Falou assim, você pode ser uma apresentadora, viu? Aí eu fiquei, sabe, tipo... aquelas coisas, né? Você sabe. E aí fiquei falando, esse cara quer me comer, tipo, né? E aí passei pro outro. Até que
a Rede Globo me chamou, porque eu tinha deixado fitas VHS, que eu tinha feito umas matérias de um curso de telejornalismo, e me chamou, mas falou para eu ir para Santos, porque eu era muito crua ainda como repórter, e eu fui para a TV Tribuna de Santos. Foi em 1994. E aí eu comecei a ser repórter, ainda muito ruim. Muito ruim. Mas também estava começando, você tinha Começando. A primeira matéria que eu fiz lá, o meu professor, eu tinha um professor de telejornalismo da PUC, ele era diretor do SP segunda edição. Aí eu lembro que eu fiz eu pegava o microfone assim, ó, como pega sushi, sabe? E eu não sabia. Aí eu pegava o microfone assim, aí ele me ligou lá em Santos, ele falou assim: eu vou derrubar a parte que você aparece, porque você tá pegando o microfone como pega sushi. Então, assim, e aí, na hora, eu fiquei chateada, mas eu entendi. Mas lá, eu aprendi, em um ano, eu aprendi muita coisa. Muita coisa, assim. As coisas básicas de televisão, como falar, como me posicionar. Então, e foi lá que cortaram todo o meu cabelo também. Sério? Sério. E aí você... Eu tinha um cabelão. Mas aí você deixou... Não, você falou, meu... Era um padrão da Rede Globo, né? Como você vê isso hoje em dia, esse comportamento? Então, hoje... Eles montavam, né? Então o tipo existia um padrão Globo de qualidade que era baseado em você ficar arrumada. Por que eles deixavam você o cabelo curto? Para você estar arrumada. A repórter, por exemplo, uma repórter, ela vai pra rua, é vento, é chuva, Sim. Quem é repórter sabe. De rua você ainda? corre o dia inteiro. Então, assim, atrás da notícia, inclusive, tem ainda mais naquela época que não tinha internet, tem uma que não tinha lenda nada. que, na época da Alice Maria, que era uma das coordenadoras lá do Jornal Nacional, ela mandava uma escova por Sedex, escova de cabelo, para as repórteres. Pra ficar... Então, assim, o jeito das repórteres ficarem sempre penteadas era cortando o cabelo. Por isso que Fátima Bernardes, Sandra Nemberg, todas elas tinham cabelo curto. Então, este cabelo curto foi a solução das mulheres que não tinham cabelo liso, totalmente liso. Quem tinha cabelo liso? As apresentadoras que ficavam no estúdio, entendeu? Então, assim, não é uma... vamos... fascismo, entendeu? Entendi. Cortar tudo. É porque foi o jeito criado, uma solução... Uma solução prática, né? prática para ficarem toda como o blazer. Você ficou chateada na época? Hã? Ficou chateada na época, cortar o cabelo? Chorava. O cara cortava e eu chorava. E tanto que as clientes dele no salão começaram a olhar e aí as assistentes falavam assim, fala para ela não chorar tanto, porque tá pegando mal ela chorar tanto. Eu chorava chorar assim de porque, Imagino. porque era a minha identidade, meu cabelo comprido, entendeu? Mas ele foi, assim, ele era aqui, daí ele veio pra cá, só que nessa vez virei assim, e eu fiquei 10 anos assim, que nem você. Caraca, Porque velho. era o padrão. Então, se eu queria estar naquela TV, Entendi. e eu queria porque era a maior TV, Você eu tinha que que estar ser no daquele padrão. jeito, né? Então, assim, o que acontece? Como o blazer, por exemplo, hoje eu uso blazer, mas eu gosto. Mas eu fui moça do tempo da Rede Globo, do Jornal Nacional, era só blazer naquela época. Não podia, a moça do tempo não ria. Eu fui, e eu já fui da Globo já 2 vezes. Eu acabei de sair da Rede Globo esse ano, em maio. E eu tenho total liberdade para falar. Eu falo e eles sabem. Eu já fui taxada de que eu ria demais naquela primeira vez que eu fiquei na Globo, em 97. Que eu ria demais na previsão do tempo. Me chamaram e falaram assim, você ri demais. Aí depois, em 2015, surgiu a Maju, que ria, não sei o que ria. Só que eu ria em 96 e era um problema, entendeu? Você analisa isso através de sei lá, você acha que tem uma psicologia por trás disso? Não, Por exemplo, que antigamente não podia, mas agora pode. Eu acho que eu sempre estive à frente do tempo, você quer Ó, saber? legal. Eu sempre estive à frente do tempo e hoje eu estou na internet, eu acho que eu me alinho bem com a internet, por quê? Porque eu falo de um jeito simples. E a televisão não é jeito simples. A televisão, ele é
formatada. Então, assim, os programas que eu fazia e que eu faço e que dão audiência na televisão e que davam audiência, tipo do SBT e tal, é porque eu deixava a coisa acontecer. No SBT Repórter, dava muita audiência, por quê? Porque caía as coisas, eu falava, continua gravando. Eu nem falava cinegrafia, já sabia. Continua gravando. Então, os programas que me deixaram fazer isso iam muito bem, porque eles sabiam que fazia parte. Assim, eu sempre acreditei, sempre, desde 94, quando eu comecei. 94 não, porque 94 eu tava aprendendo, 94, 95, 96. Minha primeira estada aí na Globo, que foi onde eu aprendi a trabalhar. Então, assim, a Globo me ensinou a trabalhar, me ensinou a apuração. Eu tenho super agradecimento. 94, 95, 96, 97, eu aprendi a trabalhar, aprendi a apurar, aprendi o sistema. Agora, 98, quando eu fui para a SBT, 99, 2000, 2001, 2002, eu achei minha identidade. No SBT, eu achei minha identidade. Aonde